Então, continuando na série Edificar para o Futuro, quero convidar vocês a abrirem o livro de Neemias, no capítulo 5. Neemias está antes de Jó, que é ao lado de Salmos. Então, é só abrir o meio da Bíblia, você está perto. Você vai abrir aí no capítulo 5 e vamos ler juntos. E enquanto nós vamos lendo, quero pedir que você faça um exercício de prestar atenção e vamos chegar junto a uma conclusão de que está sendo relatado aqui tem alguma coisa a ver com a gente aqui hoje. O versículo 1 do capítulo 5 de Neemias começa assim: o povo iniciou um grande protesto, do qual até as mulheres participaram, contra seus companheiros judeus. Alguns diziam: temos famílias grandes, se não tivermos comida, vamos morrer. Outros diziam: tivemos que hipotecar nossos campos, nossas vinhas e nossas casas apenas para comprar trigo, para não morrer de fome. Outros ainda diziam: precisamos pedir dinheiro emprestado até para pagar o imposto real sobre nossos campos e vinhas. Vejam, somos do mesmo sangue que nossos irmãos. Nossos filhos são tão bons quanto os deles, mas estamos a ponto de vendê-los como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas. E não podemos fazer nada, porque nossos campos e vinhas já pertencem a outros. Neemias, quando a gente lê o livro de Neemias e de Esdras é um livro de memórias, muito provavelmente escrito por ele. E a gente precisa trazer à mente quem é Neemias. Se você perdeu algum dos domingos passados, vou tentar rapidamente aqui trazer esse contexto que nós estamos. Neemias não está em Jerusalém, fica sabendo que Jerusalém está destruída, pois o povo havia sido levado como escravo. A cidade, então, ela tinha sido invadida, ela está destruída, não existe uma porta em pé na cidade, os muros estão derrubados. Neemias fica sabendo disso, Neemias se compadece dessa situação, busca a Deus e entende que faz parte do seu chamado ir até Jerusalém e ajudar a cidade, os que estão ali, a reconstruir os muros, para que esse povo volte a ter uma identidade, para que esse povo se sinta seguro, para que esse povo se sinta pertencente a um povo. Nós vivemos um momento contrário. Hoje a gente constrói os muros. Naquela época, os muros eles serviam para dar segurança. Quem tinha uma boa fortaleza, um bom muro, você podia dormir sossegado, pois a chance do inimigo atravessar os muros era pequena. O povo dorme, acorda, trabalha, mas não se sente seguro porque os muros podem ser atravessados a qualquer momento. Neemias então vai e começa a organizar. Ele vem como um governador, como um líder para organizar que o povo construa os muros. Então, nesse relato de Neemias, nós estamos exatamente durante a grande obra, vamos chamar assim, de reconstrução dos muros. E Neemias está lá no seu escritório de engenharia, com os seus engenheiros, com as plantas abertas em cima da mesa, organizando quem faz o quê, que pedaço do muro está sendo construído, quem está lá, e de repente chega para ele a notícia de um grande protesto. Acabamos de ler aqui agora.
O povo está passando fome. E não só está passando fome, como tem que vender o que tem. Aqueles que ainda têm alguma coisa estão tendo que vender para poder ter o que comer. Alguns outros que ainda têm alguma coisa estão vendendo ou estão dando como garantia para que possam pagar o imposto. Esse mesmo que eu e você pagamos. E alguns até já deram seus filhos e suas filhas como garantia. Não só deram como garantia, porque uma coisa é você dar como garantia, outra coisa é você pegar e levar. Dá a entender que alguns aqui já levaram. No versículo 6, a gente vem olhando nesses domingos o livro de Neemias, e Neemias ele traz para a gente muito essa questão prática. O que eu ouço e o que eu faço. O que eu ouço e o que eu faço. Então ele ouve que os muros estão caídos e ele reage, se entregando a Deus e dizendo: Deus, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Mesma coisa. Aqui Neemias ouve o grande protesto, chega até os seus ouvidos. E o que é que Neemias faz? Versículo 6 diz o seguinte: quando soube do protesto e das reclamações, fiquei muito aborrecido. Algumas versões dizem furioso. Pensou as mesas do escritório de Neemias? Aquelas plantas todas? Deve ter dado um acesso de ira no Neemias, e ele deve ter chutado tudo. Eu quero reconstruir os muros, não é hora agora de ter que parar para atender ao clamor do povo. Não é? Vai perder tempo agora. Depois de analisar a questão, que Neemias, como a gente vem acompanhando desde o capítulo 1, nunca tem a reação de bate-pronto, ele sempre estuda, ele sempre leva um tempo para tomar a decisão. Depois de analisar a questão, censurei os nobres e os oficiais, os ricos, os que têm dinheiro, os que têm as terras, os que estão pegando tudo emprestado aqui. Vocês estão se aproveitando dos seus irmãos, diz Neemias. E não só satisfeito em dizer, ele convoca uma assembleia. Neemias não é de pouca conversa, nem de pouca gente. Convoquei uma reunião de emergência no versículo 7, para tratar do assunto, e disse à assembleia: fizemos tudo o que podíamos para resgatar nossos compatriotas judeus que foram vendidos como escravos a estrangeiros. Agora, vocês estão vendendo esses mesmos compatriotas de volta à escravidão. Isso significa que nós vamos ter que comprá-los outra vez. Eles não disseram nada, mas também o que poderiam dizer, continua escrevendo Neemias, eles estavam errados. Quando você fala alguma coisa para uma pessoa e ela não fala nada, é porque o que você está falando, em parte, é certo. Mas pode ser mentira também. Mas aqui Neemias estava falando a verdade. O que vocês estão fazendo está errado, ele continua. Onde está o temor de Deus? Vocês não se importam com que as nações ao redor, os nossos inimigos, vão pensar da gente? Eu, meus irmãos e as pessoas que estão trabalhando comigo, também emprestamos dinheiro para eles. Emprestar dinheiro é uma prática comum. Neemias não se esquiva disso. A questão é como você empresta e como você pede de volta o dinheiro. E o que dá a entender aqui nesse contexto é que o pessoal que estava emprestando dinheiro estava pedindo para que o pagamento fosse muito a mais do que talvez um juros básico. Porque juros não é coisa do inimigo, não é coisa do diabo. Juros é coisa inteligente, de gente astuta, de gente que pensa. Eu te dou 1 hoje, você me devolve daqui 2 semanas, 1,01. Não tem nada de errado com isso. A questão dura é que nem sempre a gente quer 1,01 de volta. A gente quer uns
e volta. Então, meus irmãos, é preciso parar com a cobrança de juros, continua Neemias. Devolvam então os campos, as vinhas, os olivais e as casas que vocês pegaram, porque as pessoas não podiam mais pagar. Perdoem todas as dívidas e não cobrem o trigo, o vinho e nem o azeite. Eles responderam: está bem, vamos devolver. Não faremos mais exigências, faremos tudo o que você nos disser. Resposta dos nobres e oficiais. Neemias não gosta de confirmar o que ele está ouvindo. Logo depois, reuni os sacerdotes e obriguei os nobres e oficiais a cumprir a palavra dada. Eu mesmo tirei tudo do que tinha no bolso, sacudi na frente deles. Deixa eu ver onde foi parar de R$1 aqui, que é aqui. E disse que Deus esvazie o bolso e a casa daquele que não cumprir a promessa. Um símbolo. Vocês vão cumprir? Então presta atenção. Você que diz que vai cumprir, mas no fundo não está com vontade. Que seja sacudido e esvaziado. Todos concordaram e disseram: vamos fazer assim, e louvaram a Deus. O povo cumpriu mesmo a sua palavra. Vamos orar. Deus Santo, nosso Deus, reunidos aqui nesta manhã, somos o teu povo. Homens e mulheres que creem no Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Desejamos, Pai, continuar ouvindo o Senhor falar conosco nesta manhã. No nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Algo parecido com o que vivemos no dia de hoje? Alguém chegou à conclusão de que não temos essa situação acontecendo hoje conosco? Igualzinha. 3 personagens iguaizinhos dessa época de Neemias. De um lado, os que têm dinheiro, do outro lado, os que não têm dinheiro, e no meio entre eles, quem? Um governante, que provavelmente tem dinheiro. Neemias tinha dinheiro. Muito parecido com o que nós vivemos hoje. Igualzinho. E eu não vou pensar lá fora. Vamos pensar aqui dentro. Vamos pensar aqui, nesses nossos muros aqui, que são lindos e maravilhosos. Estamos seguros aqui. Do vento, da chuva. Aqui dentro, creio eu, que tem acontecido isso que acabamos de ler agora. Aqui dentro, nós que nos reunimos como igreja, há pessoas aqui que o Senhor tem abençoado com muitos recursos, com médios recursos, com poucos recursos, mas nós temos aqueles que estão passando por momentos de não terem nada de recursos. Inclusive, espero que não estejam passando fome. Mas é possível. É possível. A diferença é que nós temos um outro governante, que não é homem, como no caso Jerusalém tinha, que era Neemias. Nós temos um outro governante. Nós somos um povo que tem um governante. Um governante que está acima de todos os governantes. Um rei que está acima de todos os reis, que é o nosso Senhor Jesus. Estamos debaixo do governo dele. E o Senhor Jesus, em nenhum momento, na sua caminhada aqui na terra e no que a gente tem hoje na sua palavra, diz que isso vai um dia acabar aqui na terra. Que nós vamos ter gente
pobre e gente rica e que isso vai acabar. Não, não vai. Mas ele chamou um povo para mostrar que é possível caminhar durante esse tempo que ele não vem de volta. Como é que você caminha o pobre e caminha o rico, como eles caminham juntos? E quando eu estava lendo esse trecho de Neemias, começou a ficar difícil algumas coisas, principalmente alguns textos. E o texto que eu quero que você abra agora comigo é o de Atos 2. Finalzinho de Atos 2, versículo 38. Fui chamado num pequeno grupo de jovens para falar sobre o dia do Pentecostes. Fui curioso, queria saber o que eles queriam ouvir. O que ia pegar para eles, se era a questão da língua de fogo, se era do falar em línguas, se o falar em línguas naquele ato ali, era o falar em línguas mesmo, estranhas, ou se era para falar em línguas da terra, raiz das pessoas que estavam ali. E fui ler o capítulo 2 de Atos, que é o relato do Pentecostes. E depois que Pedro e os discípulos pregam para uma multidão, Pedro termina o discurso dele no versículo 38, no 37, assim: os que ouviram perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: irmãos, o que vamos fazer agora? Pedro respondeu: mudem de vida, voltem-se para Deus e sejam batizados cada um de vocês no nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. Recebam o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês e para os seus filhos, mas também para todos os que estão longe, na verdade, aqueles a quem o Senhor Deus chamar. Saiam enquanto podem, saiam dessa cultura doente e vazia. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas e passaram a fazer parte da Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo não está escrito aqui, eu que estou dizendo que nós fazemos parte da Igreja de Jesus Cristo. Todos aqueles que cremos que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, quando eu e você devíamos estar lá. E passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com sinais e maravilhas realizadas por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via. O povo não crente. O povo que ainda não fazia parte da igreja. Todos os dias, os números deles aumentavam e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Nós temos aqui, nesse relato, aquilo que o Senhor Jesus espera da sua igreja. E Ele sabe que nós estamos inseridos num contexto onde nós temos os que têm muito, os que têm mais ou menos, os que têm pouco mais ou menos e os que não têm nada. Mas nós não temos muros caídos, é verdade.
Não temos, mas nós estamos diante de um projeto de construção. Nós estamos diante de uma convocação para este povo local da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós desejamos muito construir ali um prédio ministerial, onde vai ter escritórios, onde vai ter salas. Nós desejamos construir ali uma quadra poliesportiva, onde a gente possa fazer aqui receber as crianças para praticar esporte, onde nós possamos vir aqui praticar esporte. Eu desejo que ali tenha uma pista de Cooper muito grande, para que eu possa vir correr todos os dias de manhã. E isso, na verdade, é só para a minha consciência ficar sossegada. Mas nós não podemos. E isso vai ser muito parecido comigo e com Neemias e com vocês. Nós vamos focar nisso. Nós vamos ser convidados a ir para casa, a conversar com nossa família, a conversar com os nossos amigos, a conversar com a liderança da igreja, a conversar com Deus sobre que valor que nós vamos disponibilizar daquilo que nós temos para empenhar na construção. Esse é um exercício que nós vamos ter que fazer. Que valor, Senhor, o Senhor vai querer que eu vou dar para que essa construção aconteça? Mas esse texto de Neemias é muito legal porque ele chama a atenção da gente que enquanto nós estivermos nessa caminhada, nós não podemos deixar de enxergar alguns irmãos e irmãs que estão passando necessidade no nosso caminho. E quando a gente lê o livro de Atos, quando a gente lê esse relato de Atos, a gente percebe que o mais importante, o que é que Deus espera, o sonho de Deus para a igreja dele é que a igreja seja uma multidão de gente sensível às necessidades uns dos outros. Se nesse meio tempo sair um prédio, amém. Mas o mais importante é que a gente possa buscar isso e viver dessa forma. Agora, viver dessa forma é um belo de um exercício. E eu quero trazer aqui algumas histórias que me vieram à mente enquanto eu estava estudando esse texto. Histórias de generosidade e que resultaram em comunhão, em salvação. Quando a gente fala de pouca coisa, a gente lembra do contraste que é muita coisa. E eu lembrei de João 10, versículo 10, quando Jesus fala assim: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo e encontrará pastagens, porque o ladrão vem para roubar, vem para destruir, vem para mentir. O ladrão vem para explorar. Esse mundo que nós vivemos, ele só está pensando na exploração. Eu vim para dar vida e muita vida. Esse é o nosso governante. Se você tem muito, se você tem pouco, estamos todos debaixo de um governante que tem muita vida para dar para a gente. E não podemos perder a atenção disso. É por isso que Pedro diz: arrependam-se, saiam dessa vida de pecado. Não é só para quem não conhece o Senhor Jesus, mas você que não conhece o Senhor Jesus, é convidado nessa manhã a passar por essa porta. Porta de vida, muita vida. Não é a vida eterna, é também a vida eterna, mas é vida aqui agora. Perdão. Segunda-feira, eu, de folga, peguei minha família, fomos ao shopping assistir aquele filme lá do peixe lá, como é que chama? Vocês estão tudo antenados, né? Minha esposa resolve parar numa loja de produtos naturais.
Perdão, que baixa aí, Lucas, perdão, cara. E eu já tinha visto a loja toda já, e cheguei à conclusão que está muito difícil comer naturalmente hoje. E fui para a porta da loja. Na porta da loja eu tive de encontro uma cena que um senhor, cabelos encaracolados, bem grisalhos, trazia o carrinho do supermercado, 2 sacolinhas dentro, bem pequenas, do supermercado, um óculos bem velho, aqueles de armação de ferro que começa a ficar verde, sabe quando começa a ficar verde, assim, aquelas pontas? Quem tem óculos velhos sabe como que é. Barba por fazer. A camisa, uma camisa branca, mas que já não era mais branca, eu não sei se ela era bege, mas um bolso azul celeste, igual essa minha blusa aqui assim, que chamou a minha atenção do tipo, aquele bolso não era original, mas por que ele não pôs um bolso da cor, pelo menos da camiseta? A calça, dois números talvez maior do que a dele, onde, sabe quando o cinto fica para fora ou fica para baixo, assim, a calça saindo. E ele parou diante da vitrine e do balcão, e começou a olhar alguns produtos. E de repente ele puxou o bolso dele e começou a folhear o bolso. Segunda-feira era meu dia de folga. Não era o dia de eu ver isso num shopping. Não é, essa aí não é a imagem que eu e você, a gente espera encontrar no shopping. Shopping é lugar de gente bonita. Shopping tem muros muito bonitos e você se sente muito seguro lá dentro. Eu saí dali e não consegui mais olhar para aquele senhor, e saí dali com uma vontade muito grande de pegar a minha família toda e ir embora para casa. O que estamos fazendo aqui no shopping? Por que eu tenho o direito de vir no shopping, assistir um filme, comer um lanche, enquanto tem gente que nenhuma roupa decente tem para sair na rua? E durante essa semana, não fiz isso, tá? Passou rápido. Porque a gente faz isso, né? Aquilo que incomoda a gente arruma um jeito de passar rápido, né? Mas até chegar o cinema, eu fui lutando com essa imagem na minha mente. Ainda estou. Porque durante a semana eu fiquei pensando, o que eu devia ter feito com esse homem? Podia ter, talvez, perguntado para ele se ele queria que eu comprasse para ele aquilo que ele estava vendo? Ou eu poderia ter dado um dinheiro para ele? Não sei. Confesso que eu não sei. O que eu sei é que o Senhor tem dito, Cláudio, preste atenção em quem está do seu lado. E quem não está do seu lado, deixa que eu cuido. Então, a gente vai ter que olhar para Neemias, que reflete Jesus, e nós somos convidados a olhar para quem está do nosso lado. E exemplo para isso, eu e você, nós temos de monte. Há uns meses atrás, acho que uns 2 meses atrás, eu e minha família, meus pais, nós sentamos numa mesa muito bonita, muito farta, com uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma amiga muito grande da minha mãe. Eu considero ela até uma segunda mãe nossa, porque quando nós morávamos lá em Jacareí, meus pais viajavam, a gente ficava na casa dela, e nós aprontávamos, nós éramos em 3 irmãos homens, nós aprontávamos tanto que eu não me lembro de ter recebido uma bronca dela, nem do marido dela. Uma vez eu arranquei a unha do dedão do meu irmão numa brincadeira, e eles levaram a gente para o hospital, meus pais nem estavam lá.
E nós fomos dando risada no caminho, da brincadeira, não recebi uma bronca. Sempre foi muito carinhosa com a gente. Ainda é até hoje. Eu sei que ela tem orado por mim e pelos meus irmãos. Ela tem uma família muito bonita. Mas, quando eu tinha 8, 9 anos, ela chegou na igreja com a família dela. E eu só vim saber dos detalhes da história nesse café gostoso que nós tomamos. Eles chegaram com uma mão na frente e outra atrás. Eles não tinham nada. O marido tinha sido mandado embora, não sabia onde ia trabalhar. Eles estavam passando fome. Não sei como que minha mãe ficou sabendo. Mas a minha mãe chama então a Marina para trabalhar de diarista em casa. E a Marina então vai limpar a casa. Ela limpa a casa, cuida da gente. Ela limpa a casa e cata os piolhos da gente. Ela limpa a casa e fazia um café delicioso para a gente, com um bolinho, que era uma coisa... E nessa mesa de café, ela conta para minha mãe que o que marcou mais ela, uma das coisas assim, ela tem um monte de história, mas o que marcou mais ela foi um dia que minha mãe pegou um jogo de toalhas, no final do dia, e deu para ela um jogo de toalhas. E ela disse que chegou na sua casa, era o melhor presente que ela tinha ganho até então. Eu nem vi esse jogo de toalhas. Imagina que seja aquelas toalhas que eu e você, depois de um tempo que a gente usa, a gente dá. A família dela hoje está muito bonita. Grande, próspera. Mas o que marcou o coração, e que tem marcado o coração dessa comunidade que anda junto, e eu vim saber agora, é essa generosidade que vem do Senhor, e que às vezes não é muito, é pouco. Quando éramos jovens aqui, jovens, eu ainda sou jovem, quando eu era adolescente, nós vínhamos aqui na reunião dos jovens, porque a gente gostava de achar que era jovem, e no final eles sempre saíam para algum lugar. E depois de 1, 2 vezes você cair do cavalo e ver que eles levam você para uns lugares que você não tem como pagar o lanche, você então começa a achar alternativas. E uma das alternativas era um amigo nosso aqui. Muito amigo ainda nosso, meu e dos meus irmãos. E ele falava assim, vamos lá para casa. Vamos passar o resto da noite lá em casa. E a gente, família do interior, recém-chegada em São Paulo, a gente tinha muito forte aquele negócio de não dar trabalho para as pessoas. Eu vou lá, vou ficar dando trabalho para o seu pai nem sabe que nós vamos chegar, sua mãe vai ter que fazer um cafezinho, porque crente do interior, quarta-feira, vai na reunião da casa e sempre esperando o cafezinho, Essa reunião só é boa se tiver cafezinho. E ele falava, não, vamos para lá. E era um negócio interessante, gente. Era isso me marcou, eu devia ter os meus 14, 15 anos. Mal entrávamos na casa dele, sem avisar. Entrava, e você pensa que era só eu e meu irmão que era pobre, nós entrava de bando. O pai saía, a mãe ia para a cozinha e o pai saía. E de repente o pai voltava com as caixas cheias de esfirra. E punha na mesa e chamava e a gente fazia aquela festa. E a gente dava risada. Isso tem muito forte no meu coração. E eu guardei isso e falei assim, o dia que eu for pai, o dia que eu tiver filho, eu vou fazer isso também. Aí, 2 domingos atrás, pequeno grupo lá em casa do Lucas, da turminha de 11 anos. Juliana, minha esposa, falou assim, você cuida dos meninos, que é só de homens, o pequeno grupo. Aí, eu vou sair com a Isabel. Eu falei, caramba, o negócio está ficando feio para o meu lado. Mas aí eu lembrei, falei assim, quer saber, eu vou fazer exatamente como fizeram comigo. Eu vou comprar um pão de queijo, vou comprar um refrigerante e vou fazer para esses moleques, que é para eles terem bastante comida. Aí o pequeno grupo começou e o Cláudio dormiu. O pequeno grupo acabou, eles desceram para jogar bola e o Cláudio dormindo. Quando o Cláudio se deu em si de pôr o pão de queijo no forno, que não é algo rápido, o pequeno grupo acabou e os meninos foram embora.
Na semana seguinte, vem o líder do ministério, parece que ele teve uma revelação divina, e ele falou assim: e aí, Cláudio, os meninos passaram fome? Ainda bem que não, que menino nessa idade não sente fome. Mas eu lembro também que um irmão entre nós aqui precisava regularizar uma documentação. Ele não tinha o dinheiro para regularizar a documentação. E nós nos organizamos aqui, um grupo, e nós fomos lá e bancamos a documentação para ele. Um dos irmãos chegou para mim e falou assim: Cláudio, eu vou te ajudar com esse dinheiro. Eu fui para uma palestra e eu vi um empresário que tinha tudo e foi parar lá no fundo do poço. E uma pessoa da família chegou e deu uma quantia em dinheiro para ele e para a esposa. E ele então fez uma oração dizendo para Deus: Deus, está aqui o dinheiro que o Senhor me deu através dessa família. O que o Senhor quer que eu faça com esse dinheiro? Eu fiquei com aquilo no coração e falei assim: eu também quero ser assim, cara. Eu também quero fazer isso. E na semana seguinte dessa palestra, aquele irmão que falou que ia me ajudar, chegou e me deu assim um dinheiro na mão e falou: Cláudio, isso aqui é para você, para ajudar naquele valor lá. E eu ainda dentro daquela inspiração, peguei e falei: Senhor, está aqui, o que é que o Senhor quer que eu faça com esse dinheiro? Não era muito, mas o que é que o Senhor quer que eu faça com esse dinheiro? Essa oração não durou pouco, foi rápida, a resposta foi rápida. Em seguida encontrei um outro irmão aqui da igreja que chegou para mim, muito amigo meu, chegou para mim e falou assim: Cláudio, eu preciso de um dinheiro emprestado. Você tem alguma quantia? Não precisa ser muito. Aí eu me achei parecido com Neemias, que orava rápido, né? Falei: pô, Deus, já assim, tão rápido? Sim, pá. O dinheiro nem esquentou no bolso. E também eu fiquei constrangido de abrir ali e começar a folhear e dar uma parte. Não, então eu entendi, Senhor, é isso aqui, tudo para aquela família. Há uns 3 meses atrás, esse meu amigo chamou a nossa família toda, isso foi uns 4, 5 anos atrás. Agora, esse ano, essa família chamou a gente para uma pizza em casa, e lá pelo meio da pizza, eles entregaram um envelope. Além de se mostrarem muito agradecidos pelo que nós fizemos ao longo dessa caminhada deles, eles nos encheram de presentes e um envelope com 30 vezes mais o que eu acho que eu emprestei para eles. Eu posso ficar aqui a manhã inteira trazendo exemplos para vocês do que eu vivi, tenho vivido. Uma coisa que Neemias chama a atenção do povo é assim que vocês querem ser conhecidos pelo povo que está aí fora desses muros que nós estamos reconstruindo? Povo que compra as terras, povo que vende os seus filhos, povo que cobra juros dos seus irmãos, juros muito acima do que o normal, ou vocês querem ser conhecidos como um povo que reparte o que tem, vende o que tem a mais e reparte? Nós somos um povo extremamente egoísta. Tudo que eu e você nós temos que está sobrando, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é: vamos vender. O videogame ficou velho, vamos vender o videogame. Vamos vender a televisão. Vamos vender os pneus. Nunca a gente pensa em dar. Vamos dar. E lá em casa, toda vez que a gente fala em vender, essas histórias de coisas que as pessoas dão para a gente vêm à tona e a gente então tem feito o exercício de dar.
E a gente precisa fazer isso aqui dentro. Lembra aquele programa de rádio que a minha mãe escutava, que se trocava as coisas no rádio? Vocês lembram disso? Vocês não lembram porque vocês são novos. Eu também não lembro. Eu ouvia. Fulano tem uma geladeira e quer trocar por um fogão de 4 bocas. Hoje aqui tem gente que está precisando de coisas e tem gente que tem como dar essas coisas. Sabe como é que a gente faz? Como é que a gente resolve isso? A gente precisa olhar para o Senhor Jesus. Ele é o nosso governante. Ele é o nosso líder. Ele diz que Ele é a porta. Ele diz que quem passar por Ele, quem entrar no aprisco, no cuidado da ovelha, não vai faltar nada, porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor não deixa faltar nada, muito pelo contrário, Ele dá vida e muita vida para a gente. Então, quem tem um pouquinho, exercita quem não tem. Quem não tem nada, levanta a mão e diz que não tem. E nós, como comunidade, no caminho desse projeto novo de construir, a gente não pode esquecer de que quem está sentado do meu lado está vestido bonito, porque ninguém sai na rua vestido de maneira feia. Mas isso não significa que o almoço deles hoje tem mistura, como a gente falava lá em Jacareí. Quantas vezes eu e vocês, nós convidamos alguém para almoçar em nossas casas quando nós saímos daqui? Nós convidamos aquelas pessoas legais, aquelas que estão perto da gente, que a gente gosta, e a gente precisa dar um passo além e chamar aqueles que realmente precisam. Aqueles que realmente... A gente gosta de fazer um fundi com os queridos, e nós precisamos fazer fundi agora que está frio com aqueles que nunca comeram fundi. Agora, nós não vamos conseguir fazer isso só porque eu estou falando isso para você. Nós não vamos fazer isso porque aqui na igreja os pastores vão falar isso para você. Nós só vamos fazer isso quando a gente ouvir a palavra do que Pedro falou aqui. Nós temos que nos arrepender, nós temos que mudar de vida. Nós temos que lembrar que nós somos pecadores, que a todo instante a gente está olhando para aquilo que a gente quer. Mas eu quero ter mais isso, eu quero ter mais posse. Até quem não tem nada quer ter muito. E quando eu e você, a gente se lança aos pés do Senhor Jesus, e é sincero de coração, a gente diz para Deus: Deus, eu já tenho o suficiente. Com quem que o Senhor quer que eu reparta? Deus, eu quero ajudar na construção, mas eu também quero ser sensível. Deus, eu tenho dificuldade. Eu estava indo no mercado ontem. Sabe quando você vai no mercado para não comprar nada? Mas porque você tem que ir, porque você quer, parece que está faltando alguma coisa em casa. Mal saí do carro, uma senhora chamada Maria, virou para mim e falou assim: posso te fazer uma pergunta, moço? Eu olhei do lado, eu sempre olho dos lados, sempre vejo que tem mais gente perto de mim. Mas não sei por que eles perguntam sempre para mim. Posso te fazer uma pergunta, moço? Pode. Eu faço parte daquele grupo da Paraisópolis que pegou fogo ali. A gente está sem comida. O senhor pode comprar um pacote de fraldas tamanho G, que eu sei que tem aí dentro? Eu fui lá. Na hora eu estava pensando no que eu tinha acabado de escrever. Eu falei: é isso, Deus, estou aqui, estou pronto, eu vou ajudar essa mulher, um pacote de fraldas, joia. Fui lá, cheguei lá, achei a gôndola onde tinha um pacote de fraldas e achei um pacote gigantesco, já nem lembrava mais o tamanho dos pacotes de fraldas, e quando eu vi R$ 43,90, eu falei: não, Deus. Não é para dar risada, é para a gente chorar. Não tem um de 12,50? E eu luto com isso, lutei com isso, porque a gente está pronto para fazer, a gente está pronto para ajudar o mais necessitado. Eu creio que a grande maioria de vocês ajuda quem precisa, dá moeda,
mas a gente está sempre preso com o pouco e o pouco. E a gente precisa ir para os pés do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso me sentir satisfeito com o que o Senhor tem me dado. Eu tenho que me sentir satisfeito com o que eu tenho, não com o que eu quero. A minha satisfação tem que estar no Senhor. Por isso, como Neemias orou no começo: Senhor, perdoa os nossos pecados, me atrai para perto de Ti. Essa é a nossa oração. E é dessa forma que, como igreja, você já imaginou nós sermos conhecidos, não como a igreja mais bonita do bairro, depois que nós construímos os prédios e arrumamos o nosso salão, não sermos conhecidos como a igreja aqui do Morumbi, como a igreja que faz eventos e atividades, mas sermos conhecidos como uma comunidade que reparte. Porque é esse grupo que se formou em Atos, o povo via e o povo percebia que tinha alguma coisa diferente. Você já imaginou? Eu e você repartindo o que a gente tem, sendo muito ou sendo pouco. O que é que Deus faz com isso? Deus precisa de muito para fazer a obra dele? Não precisa nada. Então está na hora da gente se aproximar de Deus de verdade. Está na hora da gente ser sério com as disciplinas espirituais. Está na hora da gente se apegar à leitura da palavra. Está na hora da gente buscar a oração. Está na hora de quem tem tempo, de gastar tempo com o Senhor. Está na hora da gente, dos mais velhos, que tem aí os netos, tem os sobrinhos, está na hora da gente contar para eles quem é Jesus, quem é o bom pastor, o que é que Ele tem dado. O que o Senhor vai fazer com a nossa generosidade está nas mãos dEle. E com as nossas habilidades também. A promessa é para vocês e para os seus filhos, mas também para todos os que estão longe. Na verdade, aqueles a quem o Senhor Deus chamar. Somos chamados como igreja para ser um povo diferente, um povo que reparte o que tem. Eu não sei de hoje de ninguém aqui, se tem alguém aqui que vai para casa e não tem o que comer. Mas da mesma forma como Neemias ficou furioso quando ficou sabendo, Deus, Senhor Jesus, fica e vai ficar aborrecido se nós deixarmos essa situação acontecer aqui no meio da gente. Então temos um chamado e temos as condições de fazermos isso. O que é que nós vamos fazer? Como nós vamos responder ao Senhor? A minha oração é que o Senhor responda aos nossos corações nesta manhã, ao sairmos daqui. Façamos como Neemias, que se preparou, foi estudar a situação. Mas eu desejo muito orar e pedir ao Senhor que, da mesma forma como muita gente já foi generoso comigo, eu também quero ser mais generoso. Mas não por dar. Para que elas possam conhecer o Senhor Jesus. Para que elas conheçam o bom pastor. Senhor Deus, a minha oração nesse momento é porque o Senhor tem falado muito comigo nesses 2 momentos agora pela manhã. E se tem uma coisa que eu sou no meu coração, eu sou mesquinho, eu sou avarento, eu gosto de segurar aquilo que eu tenho e dar só para aqueles a quem realmente eu amo. O meu desejo é me aproximar do Senhor, reconhecer que sou pecador, que desejo as coisas só para mim,
e pedir que o Senhor liberte o meu coração dessas algemas, Pai. Das algemas da mesquinharia, da avareza e da falta de segurança no Senhor, que é o nosso bom pastor. E se na tua igreja que está aqui hoje, também há irmãos e irmãs que lutam contra isso, que teu Espírito Santo nos encontre, Pai, ainda agora, neste momento, e que possamos sair daqui com coragem, com força de lutar, até a última das nossas forças, contra essas garras poderosas que nos prendem diariamente. Que a boa mão do Senhor Jesus seja com cada um de nós. No nome dele é que oramos. Amém.